Bom dia! Tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma live, nossa live semanal, essa semana trazendo para você a energia do yoga com uma convidada super especial, a Thaisa. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse movimento enquanto o pessoal entra. A Thaisa já chegou. A ideia de trazer essa live sobre o yoga é para falar para vocês um pouquinho sobre as conexões que a gente faz durante o nosso processo de autoconhecimento. Muitos de nós acreditamos que o processo de autoconhecimento ele se inicia numa terapia, em algo pontual, mas na verdade ele é um processo lindo que se expande por toda a sua jornada. Então é muito importante a gente estar sempre aberto para olhar para tudo isso com os olhos do coração e compreender qual é esse caminho, seja através da astrologia, seja através da yoga, seja através de uma terapia, a gente tem que estar sempre aberto. E dentro do que eu acredito na astrologia, a gente trabalha muito o autoconhecimento. A astrologia, que é um dos mantras aqui da Mirella Guadalupe, a astrologia não é sobre o céu, a astrologia é sobre você. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre nós, sobre quem nós somos e o que nós estamos construindo no aqui e agora. E dentro dessa filosofia a gente se conecta muito com as energias do nosso corpo, com a prática do yoga e de tantas outras filosofias. Então hoje a Thaisa, queridíssima, estará aqui conosco. Eu tô super feliz que ela aceitou esse convite. Eu vou chamar ela para a gente iniciar a live, porque a gente tem muitas perguntas aqui para responder para vocês. Então vou convidar a Thaisa aqui. Se não chegou, por favor, pede para você. Ah, chegou! Oi, bom Bom dia, bom dia! dia. Gratidão por ter aceito o meu convite, vir contar aqui pra gente um pouco mais sobre tudo isso que é o seu mundo maravilhoso Eu do que agradeço. yoga. Tô super. Thaisa, se apresenta para todos que estão chegando e para quem vai assistir a live depois, né? Que a maioria Sim. assiste depois. Então, conta um pouco Bom, sobre você. primeiro, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, tá tudo certo? Então tá bom. Gente, eu sou a Thaisa. A minha formação primeira é em psicologia, né? Eu sou formada em psicologia, trabalhei na área quase 10 anos. Aí nesse meio tempo eu comecei a praticar yoga. Como o yoga foi muito benéfico para mim, eu queria que todo mundo, né, eu pensava, nossa, o mundo inteiro tem que praticar esse trem aqui, porque é muito bom, me fez muito bem, né? E aí, na escola onde eu praticava, que é o Ananda, aqui em Ribeirão Preto, tinha curso de formação. O curso de formação lá, até hoje, é oferecido pela Associação Internacional dos Professores de Yoga do Brasil, né, o Comitê do Brasil. E aí eu comecei a fazer o curso de formação. Eu já trabalhava como psicóloga, mas comecei a fazer o curso porque eu fiquei com vontade de dar aula, né, de compartilhar com as pessoas aquilo que fazia tão bem para mim, né? E, e aí a gente tinha que fazer estágio, então logo eu comecei a dar aula. E, enfim, o Ananda, onde eu comecei, é onde eu tô até hoje e já são 18 anos no yoga. Olha isso, é uma Sim, trajetória, né, sim. Thaisa? É uma vida. Olha, Então, tem um monte de coisa nesse meio do caminho, mas encurtando é isso. no meio. Encurtando, né? Porque, nossa, imagina, gente, vou trazer ela aqui um dia para contar os 18 anos dela no yoga. Pensa, a quantidade de coisa linda, né? Que vai surgindo. E é tão bonito isso, né, Thaisa? Porque tudo aquilo que faz bem pra gente,
a gente quer compartilhar, né? Porque não tem como, a gente não tá sozinho, a gente não é uma ilha. A gente precisa expandir aquilo que nos faz tão bem, né? E o meu começo no autoconhecimento, uma das partezinhas que eu comecei foi no yoga, no Hatha Yoga, como aluna, né? Eu até comentei isso com você. Comecei a praticar mesmo e depois fui estudar um pouquinho da filosofia, porque aquilo me encantava. Trouxe para minha vida todos os ensinamentos, né? O meu corpo começou a conversar comigo, era uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, por isso que eu dou tanta... Nossa, eu falo tanto disso, tantas pessoas chegam para fazer leitura, para ter atendimento comigo, e se no mapa ali tem um negocinho que fala que essa pessoa tem uma afinidade com o yoga, eu já mando. Porque faz sentido, né? Faz muito sentido. E eu vou até já entrar nas nossas perguntinhas, porque senão a gente não vai dar conta de todas, né? Porque são perguntas ótimas, que a Thaisa vai contar um monte de coisa para nós, e eu vou fazendo outras perguntas no meio. Se vocês quiserem, gente, pode escrever aqui, tá bom? Bom dia para todas vocês. Bom dia, tem gente chegando. Então vamos lá. A pergunta que eu achei ótima para a gente começar, Thaisa, é essa aqui, ó. A filosofia e a prática do yoga são diferentes? Porque no título da live eu coloquei, né? Yoga, filosofia e prática no nosso dia a dia. E a pessoa ficou confusa. Então eu queria que você achei ótima essa pergunta. Sobre isso. Então, eu vou ter que resumir muito tudo aqui, né? Porque são assuntos... até eu estive com a Mirella no fim de semana e o pessoal estava me perguntando coisas e até riram de mim, porque tudo que perguntava eu falava, então, porque a história era comprida, né? Então eu vou tentar, vamos lembrar que o yoga é uma filosofia de vida que tem entre 5 e 10 mil anos. Então eu vou resumir um pouquinho de 5 a 10 mil anos em uma hora. Então, vou ter que simplificar. Bom, então, assim, o yoga é um sistema filosófico. Isso a gente precisa ter em mente. O yoga é uma filosofia. Então, a prática faz parte, ela é intrínseca a essa filosofia. Por isso, em tese, não há separação entre filosofia e prática. A gente fala, né, assim, no dia a dia, filosofia e prática, como se a gente fosse separar. Mas é só uma forma didática de falar, porque na realidade não há essa separação. A prática, ela está a serviço da filosofia, que é o yoga. Tá explicando de forma bem simples. Então, não tem essa separação, na verdade. Tá. Então, vamos para a segunda pergunta, que eu acho que aí a gente já entra um pouco mais nesse mundo. Existe só um tipo de yoga? Ou são vários tipos de yoga? A rigor, yoga é yoga e pronto. Yoga, porque assim, na Índia, tem 6 darshanas. São 6 sistemas filosóficos principais. Um deles, eu não vou falar dos outros, não vem ao caso, mas um deles é o yoga. Então, ele é um sistema filosófico que busca a nossa união com o divino, a nossa conexão com o divino, na maneira como a gente entende esse divino, não é um divino, não preciso me conectar com Shiva, é o divino como eu compreendo, né? O universo, o todo, o cosmos, né? Buscando a minha paz, o meu equilíbrio, que eu seja uma pessoa melhor, né? E então, yoga é esse sistema filosófico. Agora, como é que eu vou atingir tudo isso? Dentro desse sistema filosófico que é o yoga, tem várias maneiras, vários métodos para atingir esse objetivo final, essa meta suprema do yoga,
yoga, que é, em outras palavras, a autorrealização, a iluminação, tá? Então, por isso que a gente fala vários tipos de yoga, porque são diferentes métodos para atingir essa iluminação. Esses métodos não necessariamente envolvem uma prática corporal, porque quando a gente fala de yoga, a gente, para o leigo, vem duas imagens. Uma pessoa meditando ou uma pessoa de cabeça para baixo. Foi uma das perguntas, né? Eu posso ficar de cabeça para baixo? Não tem que ficar de cabeça para baixo. Porque pensa só, como dizia o professor Hermógenes, que foi um dos pioneiros do yoga no Brasil, Jesus Cristo era um yogi, Madre Teresa era uma yogini, que é o feminino de yogi. A gente já viu eles fazendo alguma postura, ficando de cabeça para baixo? Não. Né? Então, a gente não precisa necessariamente das posturas para praticar yoga. E aí, para atingir esse objetivo, eu posso atingir através do estudo de escritos sagrados, do autoestudo, de práticas devocionais, de prática de boas ações, de meditação e através do corpo, que é o yoga mais conhecido, Hatha Yoga. Aí dentro do Hatha Yoga, que é o que eu estou chamando aqui de yoga corporal, né? Uma maneira da gente atingir essa iluminação através do corpo, usando o corpo como veículo, aí também a gente tem vários raminhos, várias modalidades. As principais são Hatha Yoga, Iyengar, Kundalini, Vinyasa e Ashtanga Yoga, que diferem, é o jeitão assim, da prática. Né? Que tipo de posturas você vai fazer, como a prática vai se desenrolar, é só essa diferença. Então, a resposta para essa pergunta, se existe vários tipos de yoga, é sim e não, né? Não a rigor, porque yoga é yoga e pronto, mas sim porque tem essas diferentes maneiras da gente atingir yoga, que é esse estado pleno de conexão com o todo e com o divino. Esse é o significado da palavra yoga. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Então a gente entende, Thaís, a gente pode falar assim que yoga é um caminho. Uhum. E não uma ação. Não. É um caminho que você vai sempre com você, seja através da sua sabedoria, seja através do estudo, seja através do seu corpo, seja através da sua ação no mundo, né? Que daí a gente entra no yamas e niyamas um pouco, né? Que vai começar a trazer isso para nós de um jeito que isso me encantou quando eu comecei a ler, a estudar sobre isso, porque abre a nossa mente sobre nós e a nossa participação, né, em tudo isso, porque a gente se vê muito separado, né? E quando a gente começa a compreender que tudo isso é uma coisa só, e a gente está nesse meio e a gente pode contribuir para diminuir esse sofrimento, seja através das nossas ações, seja através dos nossos estudos, isso modifica a forma como a gente age no mundo, né? Modifica a nossa perspectiva da realidade. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis, né? Que a gente pode ficar mais calminho, né? Porque não adianta, né, a gente fazer posturas mirabolantes se o interno não se modifica, se não há um processo de autoconhecimento. Você fez até aquele story, né? O que yoga tem a ver com astrologia? Eu acho que o ponto principal é esse, que são duas ferramentas para o autoconhecimento e para o aprimoramento, né? Para o aperfeiçoamento. Então, se isso não acontece, posso ficar de cabeça para baixo a vida inteira aqui. Né? Porque assim, eu faço posturas lindas, maravilhosas, instagramáveis, mas trato mal o meu vizinho. Não pago as minhas contas, não cumpro meus deveres. Aí não adianta, que é onde entra os yamas e niyamas, que são os preceitos éticos do yoga.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre os yamas e niyamas, então, Thaisa. Conta pra gente um pouquinho sobre esse universo tão bonito dentro do Ó, yoga. segundo o Patanjali acredita-se, né, que foi um sábio que teria escrito o primeiro livro sobre yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali, e que tem que é mais ou menos de 250 a 500 antes de Cristo, né? E ele falava que o yoga tem 8 passos para a gente atingir o yoga, mas esses passos não devem ser entendidos como uma escadinha, porque eles funcionam todos ao mesmo tempo agora. Quase que o nome daquele filme do Oscar, né? Tudo junto. Então, é mais Tudo uma junto ideia de naquele uma filme. espiral. Vamos lá. Mas os 2 primeiros passos são, primeiro, yamas e o segundo, niyamas. Os yamas são 5 preceitos éticos que têm mais relação com a nossa vida em sociedade. Então, por exemplo, não ser violento, ser verdadeiro, não roubar, não acumular, conter a minha energia. E os niyamas são 5 preceitos éticos que têm mais relação com a nossa prática particular, né? A nossa autodisciplina. Então, por exemplo, me dedicar ao divino, ser persistente na prática e por aí vai. De forma bem simples, os yamas e niyamas são os preceitos éticos. É o que a gente estava falando. Por que eles vêm antes? Qual que é o terceiro passo? Asana. São as posturas que a gente conhece por aí. Mas antes delas, a gente precisa da ética. A ética é o começo de tudo. Então, sem a ética, não adianta eu fazer a prática. Até porque, por exemplo, primeiro preceito ético, não violência. Se eu desobedeço esse preceito, eu vou me machucar, por exemplo, na prática. Né? Porque não faz sentido, né? Você não se respeitar, não respeitar o seu corpo, não respeitar o seu momento, não compreender quem você está nesse momento, para sair fazendo algo, seja para a sociedade, seja para postar foto, seja para falar que faz, seja para pensar, nossa, eu estou aqui, eu preciso ter uma disciplina para finalizar isso aqui. Não faz sentido, né? A gente não encontra, eu falo que é aquela linha, né? Uma linha invisível que a gente vai se conectando e vai transcendendo a nós mesmos. Essa linha ela não existe, ela fica totalmente perdida. Você faz para o vazio, né? Você não faz para nada. Você simplesmente não tem direcionamento. E hoje em dia é algo muito comum, né, Thaís? A gente vê que a maioria, né, principalmente o yoga, quando ele é levado para um ambiente que não é uma escola de yoga, ele perde totalmente as suas bases, né? Ele perde esse primeiro passo, que é a ética, que é o estudo de si mesmo, que é a contemplação também Sim. de si mesmo, né? De olhar para Sim, ele perde, né? Muitas, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, mas muitas vezes acaba se perdendo, porque é a parte que dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, é que a é o parte da trabalho mais. interno. Então é muito mais fácil. Eu vou lá, me torço para cá, para lá, faço um monte de coisa estranha, aí saio de lá, continuo igualzinho, não mudei nada. Então eu falo assim para os meus alunos, se você pratica yoga há um tempo razoável e você não mudou na dica de nada na sua vida, aí tem alguma coisa esquisita. Tem alguma Tem coisa alguma coisa esquisita. esquisita. Mas hoje eu não tenho mais tempo de fazer prática de yoga, né? Eu queria muito, porque eu gosto muito. Inclusive a Thaisa vai dar aula sábado, tá, gente? Fica o convite, depois ela vai falar tudo pra vocês aí. Mas eu vou fazer aula, tô super animada, porque hoje eu pratico outras práticas que é o TR que facilita, né? Que é o nosso condutor ali. E o TR é o esposo da Thaisa.
Por isso que eu conheço a Thaís. A gente se conhece presencialmente, gente. Olha, nesse mundo online, eu tive o privilégio de conhecer a Thaís presencialmente. Então, uma das coisas que eu percebo é que eu sou uma pessoa, eu acredito que a maioria de nós, né, somos rígidos, muito rígidos, né, em muitas questões, sejam elas pessoais, sejam elas mundanas, a gente é rígido de várias formas. E quando eu comecei a praticar, eu comecei a fazer essa conexão, a quantidade de rigidez que eu tinha na minha mente e como ela se expressava no meu corpo. Até hoje é assim. Tem muitas vezes posturas e coisas ali eu não consigo fazer, não é porque o meu corpo não consegue, é porque a minha mente ela ainda precisa ser trabalhada, as minhas emoções ainda estão presas em algum pedacinho meu aqui interno que não foi trabalhado. E eu percebo muito isso Uhum. durante a prática. Isso é real mesmo, Thaisa? Você como professora de yoga, você enxerga Sim, dessa forma nos seus alunos? Como que totalmente, você... porque a gente é um ser integral, não tem como separar, né? O corpo, a mente, o espírito, então eles estão se influenciando todo o tempo, né? E isso é o legal, porque aí às vezes as pessoas perguntam, mas tudo bem, a gente aprende a ética, mas o que tem a ver, né? Porque eu falei que o yoga tem um objetivo maior da nossa iluminação e tudo mais, a gente se aperfeiçoar. O que tem a ver eu fazer postura com isso? O que tem a ver, né? Tem a ver porque, como a Mirella disse, no nosso corpo fica gravado quem nós somos, né? Então, todas as nossas alegrias, tristezas, medos, preconceitos, todo o nosso modo de pensar está impresso no corpo. Então, quando a gente começa a praticar, a gente vai notar quais são os pontos mais rígidos, e se isso tem relação com o meu modo de ser. Por exemplo, a gente tem posturas no yoga em que a gente curva a coluna para o lado. Tem muitos alunos que não gostam dessas posturas, né? São as posturas que eu menos gosto, as flexões laterais. Mas as flexões laterais têm a ver com a nossa flexibilidade, se nós somos pessoas flexíveis ou rígidas. Ficar de cabeça para baixo, a gente não precisa, mas às vezes a gente faz isso. E tem inúmeras maneiras de fazer isso. Mas qual é o sentido sutil das invertidas? É ver o mundo sobre outra ótica, sobre outra perspectiva. Então, isso dá medo. Por que que me dá medo? Então, isso acontece o tempo todo. Se você tiver olhos de ver, você vai conseguir perceber o que as posturas, é claro que nós, professores, vamos ajudando nisso, mas o que as posturas têm a ver com o seu interno? Por que que uma postura que tem que abrir muito o peito dá medo também, às vezes? Por que que tem postura que gera raiva? Por que que tem postura que dá vontade de rir? Ou que dá vontade de chorar? Porque é o tempo todo, né? Outro dia uma aluna saiu da aula de uma outra professora, né? Falou, nossa, chorei muito na aula, que coisa horrorosa. Eu falei, bem-vinda ao clube. Ela falou, mas você chora na aula, praticando? Eu falei, vixe, até hoje. Muitas vezes choro. Porque se tem alguma coisa... 18 anos de Então, professora, hein, mas... gente? E chora até hoje. Então, Ó, pra ver que não tem por que ficar preocupado. que eu Pelo continuo amor de Deus. humana, né? Então, Exato. então, às vezes se tem alguma coisa que eu não consegui expressar de outra forma e tá lá e a postura mexer com aquilo, porque a gente tem que considerar também nosso corpo energético, os tais dos chakras e tudo mais. Aí se mexeu com alguma coisinha ou uma música que a gente ouve, pronto. E eu sou chorona mesmo. Se eu tô com vontade de chorar, eu choro.
eu não seguro, porque o negócio tem que sair de algum jeito. Então eu choro. Então é muito normal e é essa então mais ou menos a conexão que a gente tem o tempo todo, né, de corpo, mente e espírito. Porque às vezes você fala, não, mas a minha mente tá boa. Eu não tô ansioso, não tô triste, não tô nada. Mas e o espírito? Né? Tem um espírito aqui dentro do nosso corpinho, né? Para ele poder existir. E ele também, esse espírito ou essa alma, ela recebe as impressões do mundo todo o tempo. Então, às vezes, no racional, a gente não processou, mas isso chegou lá num nível mais profundo ainda, que também vai se expressar no corpo. Exatamente. Não, e é impressionante, né? Porque até a gente entra na outra pergunta aqui, né? Como o yoga auxilia no nosso processo de autoconhecimento. Eu até vou contar um pouquinho de como foram as minhas primeiras aulas com yoga, porque aquilo era algo que eu nunca tinha sentido. Para vocês entenderem, eu não era essa pessoinha que vocês estão vendo aqui, não. Isso tem 6 anos. Era um outro rolê da vida. Esse aqui não. E na época, quando eu fui praticar, nossa, eu não fui para academia, nada disso. É uma professora queridíssima, que hoje não trabalha mais com yoga, mas foi minha abertura nesse caminho. Era na casa dela e a gente praticava lá. E eram poucas alunas, 3 alunas e ela. E naquele momento, foi a primeira vez que eu senti o meu corpo. Foi a primeira vez que eu senti a eletricidade do meu corpo. Foi a primeira vez que eu descobri que tinha alguém aqui dentro, que não era a minha mente. Foi a primeira. Gente, as posturas, a hora que eu fazia a postura, eu não acreditava. Parecia que eu estava esticando meu corpo pela primeira vez. Parecia que eu estava me conectando comigo pela primeira vez. E o choro, ele vinha a aula inteira. Eram quase, com ela era 1h30 de aula e mais meia hora de meditação no final. As meditações eram incríveis. E a gente também vai falar disso aqui. Por quê? Porque quando eu soltava aquele corpo, quando eu liberava aquele corpo, quando eu sentia aquele espírito e toda essa energia que move, que está aqui, o choro vinha, tudo ficava leve, tudo ficava gostoso, a mente acalmava. E aí a meditação era maravilhosa. Por quê? Porque eu ficava num lugar que eu nunca tinha estado na minha vida. Um lugar onde não tinha pensamento. E assim, quando falo de não ter pensamento, é essa loucura. Porque quando você para se ouvir, para falar, gente, agora eu vou parar aqui para ver. A sua mente, ela pensa o tempo inteiro. Ela tá mandando coisas para você o tempo todo, o que você tem que fazer, o que você não fez, o que está faltando, o que você precisa resolver da vida, o que você não precisa, o que está errado. E sempre é o que está faltando. Nunca é o que tá bom. Nossa, que legal, hein? Eu fiz uma live hoje com a Thaisa, que alegria que foi. Não, você já pensa no próximo dia, o que eu tenho que fazer. Então, ali, pra mim, foi... Nossa, eu falava, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu descobri que tem outra coisa aqui dentro, que não sou eu. Eu achava e falava, gente, não sou eu. Sim, não sou eu. E à medida que eu ia praticando, as coisas foram mudando, né? E o meu processo de autoconhecimento também. Porque aí eu fui me abrindo para novas possibilidades de entendimento sobre mim mesma. Coisas que antes eu nunca tinha acessado, nunca tinha visto, nunca tinha pensado. Sentimentos de abertura de cardíaco, de ombro. Eu andava assim na rua. Quando eu voltei, eu comecei a entender o porquê de andar assim. O porquê que eu não conseguia me esticar. A rigidez, o tanto que eu queria me encolher. Né? Por que tudo isso? Foi aí que os meus processos começaram. Então, a questão, né, do autoconhecimento da yoga, eu vivi o meu jeito. Thaisa vai contar para vocês aí como é que é o jeito dos professores veem isso. Mas para mim foi uma descoberta de vida, assim. Foi maravilhoso. Acho que é isso mesmo. Desde que a pessoa esteja aberta para isso, né? Se ela for disposta, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas não quer. Quer não querendo. Então ela tá lá, aí a hora que o negócio começa a pegar,
ela para. Ah, tem isso Ela então. A para. Ah, próxima não para. quero. Só que se a gente passa dessa fase, é muito bom, porque vai ter a fase que, assim, a gente estava falando, né, que eu choro até hoje, mas não é sempre. No começo é muito, depois diminui. Mas se a gente consegue passar esse momento inicial, porque eu digo assim, gente, vamos ser sinceros, momento sincerão. Ninguém, bom, eu não conheci até hoje ninguém, vai praticar yoga porque tá tudo bem. Uhum. Ai, nossa, minha vida. Bom, Exatamente. até porque não existe vida perfeita, mas supondo que existisse. Minha vida está perfeita, eu não tenho problema nenhum, tá tudo bom. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer yoga. Nunca vi, nunca vi. Assim, Não num vai. primeiro momento, né? Depois a gente espera que sim. Mas como é que a gente chega no yoga? A Aham. gente chega no yoga porque o médico indicou, porque o terapeuta indicou, porque eu tô com alguma dor, eu tô ansioso, porque eu tô deprimido. Uhum. Então, e a hora que começa a mexer, vai incomodar um pouquinho mais. Se a gente consegue passar desse incômodo dos primeiros meses de prática, né, e os primeiros meses, assim, a gente tem que passar de 3 meses, pelo menos. Olha, não Não, é 2 semanas, no né, mínimo Thaisa? Não é três uma coisa meses. rápida. Né? As pessoas perguntam, em quanto tempo eu vou ter tal benefício? Não sei. Depende de você, do quanto você vai estar aberto. Você talvez vá sair dessa primeira aula se sentindo bem. Agora, os benefícios duradouros mesmo, eles começam a se estabelecer só depois de uns 3 meses. Né? Então tem que ter Tem que ter paciência, paciência. né? Né? Como diz o TR, prática, paciência, persistência. O Kung Fu, né? Não dá pra gente. Não dá, gente. Isso é uma coisa que a gente até conversou sobre isso no final de semana, né, Thaisa? O quanto as Uhum. pessoas têm pressa, né? A ansiedade, o quanto as pessoas querem tudo para ontem, o quanto que as pessoas querem que tudo se resolva num passe de mágicas. Eu costumo falar muito isso nas sessões. Bom dia, Bom Ana dia, querida. Ana Ana. também estava participando. Que alegria. Eu sempre falo isso aqui nas sessões. Vocês precisam Uhum. compreender que tudo é um processo. E esse processo é você. Ele não é um processo fora que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Não, é você, é com você. Se amar, se Sim. aceitar, se respeitar. Isso é uma filosofia de vida, porque os desafios, as complexidades, elas vão existir. Independente do que aconteça. Se você estiver no seu lugar de paz, de harmonia, tá tudo bem. Você passa por tudo isso, Uhum. você vive a experiência, que é o que nós estamos fazendo aqui. No começo você falou, né, de yoga, de Jesus e tudo mais. Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que foi muito Sim. deturpada, teve muita coisa Uhum. ali que não foi dita, né? E muitas vezes a gente vamos olhar para o que foi dito, né? Se você for ver que história que foi fácil, eu não vejo facilidade nenhuma. Você fala assim, nossa, não teve desafio? Teve. E como que ele passou por esses desafios? Como que ele viveu essa experiência? Sim. Então, é sobre isso, né? É sobre o nosso estado de equilíbrio, é sobre a gente olhar para a vida sob uma nova perspectiva. E essa perspectiva, ela vai se transformando a cada Uhum. prática, a cada persistência, né? A cada dia aí vivendo a sua filosofia de vida. Gente, isso Sim. transforma, só você precisa ter paciência. Não dá pra achar que vai acontecer, porque a Thaisa vai fazer um milagre. Você vai fazer a aula sábado, tá? Lá todo mundo junto, sábado às 9 e às 10 você vai se transformar em Jesus. É, Iluminei, Yogananda chegou e nós vamos. podia, né, gente? Mas desculpa, não tô fazendo isso, viu? Não tá no Não, meu, não no meu tá no meu script, né, pacote de Thaisa? serviços oferecidos.
Que alegria! Vamos lá para a nossa próxima pergunta, que é sobre a meditação. A meditação também faz parte do yoga? Yoga é meditação. Yoga sem meditação não é yoga. Ponto. Não, vou explicar, né? Tá bom. Gente, é assim, ó. O mais importante, falando aqui das práticas do yoga, o mais importante do yoga é a meditação. Então, tudo que a gente tem no yoga, né, aqueles 8 passos que eu mencionei do Patanjali. Yama, né, os preceitos éticos. Asanas, que são as posturas do yoga. Pranayama, as práticas respiratórias. Pratyahara, que é, entre aspas, desligar os meus sentidos. Dharana, a concentração. Dhyana, a meditação. E o 8º e último, Samadhi, a iluminação. Então, antes da iluminação tá meditação. E todos os outros passos anteriores são para nos levar à meditação. Então, tudo o que a gente faz na prática do yoga é para nos levar a meditar. É para nos auxiliar a meditar, para deixar o nosso corpo mais confortável, para que ele possa sentar quieto em meditação, porque se você tiver com dor, você não vai meditar. Para deixar a sua energia receptiva ao prana, a energia vital, que é como nós no yoga chamamos, que é a mesma coisa do chi para os chineses e o ki para os japoneses. E tudo isso para que a sua mente se acalme e você possa sentar em meditação. Porque é só quando tudo isso acontece e você consegue sentar em meditação que você consegue essa conexão com o divino. Sem todo o resto, é muito mais difícil. Então, não é que o yoga, que a meditação faz parte do yoga. Ela é o yoga. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, hoje até teve meditação na aula. Não, gente, yoga sem meditação não é yoga. Aí é o que a gente falou, é ginástica, é qualquer outra coisa que não pode ser chamada de yoga. Aí talvez alguém vá pensar, mas às vezes quem já praticou, né, que eu vi na sua enquete que a maioria já tinha praticado. E eu mesma, às vezes eu não dou meditação na aula, mas eu dou relaxamento. Por quê? O relaxamento é o pré-primário da meditação. Se a gente não aprende a relaxar, a gente não vai conseguir meditar, é muito mais difícil. Então, eu dou bastante relaxamento e dou meditação também, mas às vezes um pouco mais de relaxamento para preparar você a estar parado, quieto, para conseguir meditar. Mas a meditação é totalmente conectada. É o yoga, como eu disse. Sim. É um caminho, né? É toda essa filosofia linda que a gente está conversando. E quando a gente fala, né, no nosso dia a dia, Thaisa, a pessoa perguntou aqui, né? No nosso dia a dia, a gente pode praticar sozinho? Pode, se você já teve um professor que te ensinou como praticar. Começar de cara sozinho, eu não recomendo. Assim, seguindo um livro, seguindo vídeos no YouTube. Ai, Thaisa, mas você mesma grava vídeo no YouTube, tem aula no YouTube. E tem um monte de gente que praticou lá pela primeira vez. Aí, gente, eu tenho que puxar um pouco de brasa para minha sardinha aqui. Porque, gente, quem me conhece sabe que eu sou chata. Mas eu penso uma pessoa chata. Porque eu sou muito cri-cri.
Então, e o yoga até me ajuda a ser menos cri-cri, mas eu continuo sendo cri-cri para conduzir a prática. Em que sentido? De tomar muito cuidado para que as pessoas não se machuquem. Então, as aulas que eu dou no YouTube, eu sei que são quase risco zero, tá? Mas tem muita gente, tem muito livro de yoga, tem muita gente dando aula na internet e que não toma os devidos cuidados. Então, se você nunca praticou e vai praticar a primeira vez, você pode se machucar, porque você não sabe quais são as contraindicações. O yoga, como um todo, não tem contraindicação, mas nem todo mundo pode fazer todas as práticas do yoga. Então, algumas posturas são contraindicadas em alguns casos, alguns pranayamas são contraindicados em alguns casos, né? Então, se você não sabe disso e como adaptar de acordo com a sua necessidade, aí o risco é muito grande de se machucar. Então, nesse caso, não recomendo que você pratique sozinho. Agora, se você teve professor já sabe todos os cuidados que você tem que tomar, quais são suas limitações, aí eu até recomendo que você pratique sozinho. Porque, por exemplo, você vai, vamos supor, você vai numa escola de yoga, você pratica lá 2 vezes por semana. Aí você quer praticar, alguém também perguntou se pode praticar todos os dias, né? Aí a pessoa quer praticar nos outros dias em casa. Ela pode, mas aí ela já sabe como fazer. Qual é a ordem das posturas, também não é uma ordem aleatória, tudo tem uma sequência exata, um porquê. Então, pratique sozinho se você já souber como fazer isso, senão não recomendo. Porque o yoga, ele é, ó, sou suspeita, ele é maravilhoso, mas ele não é inofensivo. Então, se você tem qualquer problema na coluna, porque quando chega um aluno novo lá, eu pergunto, basicamente, 3 coisas. Se ele tem problemas na coluna, em articulações e problemas de saúde. Aí a pessoa fala, não tem nada que me impeça de fazer yoga. É verdade. Se você respira, você pode praticar yoga. Só que se você tem algum problema na coluna, se você tem problemas articulares, se você tem pressão alta, hiper ou hipotiroidismo, glaucoma, enfim, N situações, se você está no período menstrual, tudo isso tem contraindicações, aí você tem que saber como adaptar a prática. Se você não souber fazer isso, você vai machucar. Então, já aconteceu de eu receber alunos, e eu sempre pergunto se a pessoa já praticou. E hoje em dia acontece muito da pessoa falar, já pratiquei. Ah, é? Com quem você praticava? Ah, pelo YouTube. Mas aí a pessoa tinha pressão alta, problemas na escápula, e N problemas. E eu falava, mas você tem contato com esse professor? Ele sabe dessas dificuldades? Não. Então, você faz, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, de regra geral, ela não pode fazer inversões, ficar de cabeça para baixo, porque a pressão vai subir mais e é um risco. E aí a pessoa falou, mas eu fazia inversão, mas tinha pressão alta. É muito arriscado. Né? Então, assim, não é brinquedo, não. Né? A gente tem que tomar cuidado. Então, posso praticar sozinho? Posso, desde que eu já saiba os cuidados. Eu acho legal também, até a Ana falou aqui da cura emocional. Ana, a gente falou sobre isso no começo da live, quando a gente estava falando de processo de autoconhecimento. Mas isso é uma coisa legal de falar também, Thais, em relação a ter um professor, né? A praticar numa escola de yoga. Porque esse processo também vai abrir nos seus alunos. E aí você tem alguém que já vivenciou uma parte dessa história toda emocional para também te auxiliar e mostrar para você qual caminho você pode seguir. Você precisa de uma terapia, você precisa olhar para isso, você precisa olhar para aquilo. Né? Não é porque assim,
tem toda a parte física que é o que a Thaís explicou, mas a gente também tem todas essas emoções Explorar. que vão chegar Sim. aqui para a gente olhar. Então, quando você tem alguém que você confia, que você vê que está com você ali 2 vezes por semana, orientando sua prática, é muito mais tranquilo passar por esses processos emocionais do que sozinho na sua casa, tendo que lidar, né? Com certeza. Eu Com certeza. né? Faz muita diferença. Não que a professora vai ser psicóloga, tá? A Thaís é psicóloga, ela falou assim. Mas ela Aposentada. não. Mas aposentada, gente. Mas tem um caminho que ela já caminhou, que ela pode auxiliar você a compreender um pouco mais, né, de tudo que está acontecendo. Deixa eu ver as nossas perguntinhas aqui. Ah, eu tenho uma pergunta pessoal que eu quero fazer para você. Sobre Yogananda. Você fez todo o processo de autorrealização através do yoga, do processo de Yogananda? Não fiz. Eu adoro o Yogananda, né? Nossa, meu xodó. Tem quadro dele no meu quarto, adoro. E então, Paramahansa Yogananda, você conhece, foi um mestre indiano, contemporâneo já, ele faleceu acho que em 1952. Ele é bem da nossa época. E eu adoro, tenho muita identificação com ele. E ele teve a missão de vir para o Ocidente divulgar o Kriya Yoga, que não é um yoga que se pratica como esses outros que eu mencionei, Hatha, Kundalini, não tem escola de Kriya Yoga, tá? É uma prática bem fechada, né? E aí ele fundou uma organização que é a Self-Realization Fellowship, que tem no mundo todo, no Brasil tem os centros de meditação da Self. E aí você pode frequentar esses centros para meditar, mas você pode escolher ser um estudante e receber as lições que o Yogananda deixou, né? Você recebe, na minha época era via correio, não sei se ainda é. Você recebe via correio as lições e aí você vai praticando sozinho ou com as outras pessoas que já praticam. Só que é totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Oi? É totalmente diferente de Hatha Yoga. É totalmente diferente. E para você receber essas lições, quando você recebe, você firma um compromisso de não divulgar aquilo, é fechado mesmo, para não haver mau uso, porque é uma prática muito intensa, né, e que pode ter todas essas consequências emocionais, energéticas que a gente estava falando. E aí você faz essas lições, eu fiz, mas eu não cheguei no fim, tá? Então, você faz as lições, quando você chega no fim, você pode receber a iniciação em Kriya Yoga, e aí tem todo um processo. Então, eu estudei bastante, mas não recebi a iniciação, porque eu não achei que eu estava preparada para receber. Então, isso também. Mas eu adoro, e aí ele tem, para quem quiser conhecer, acho que o melhor caminho é começar pelo Autobiografia de um Yogi, né? E depois tem um outro livro dele, que é A Eterna Busca do Homem, que é uma coletânea de palestras. Tem outros 2, que são livros assim, muito legais, que passam um conteúdo filosófico do yoga muito bom, de forma muito simples, em linguagem fácil. Eu vira e mexe leio trechos dos textos dele, desses textos dos livros que são abertos, né? Para os meus alunos, porque eu amo. E o Yogananda, gente, já tive crise de riso na aula, lendo o texto dele para os alunos, porque ele era muito engraçado, muito divertido.
Então, quem puder, procure os livros do Yogananda, são lindos. Não, são lindos mesmo. Eu perguntei isso para você porque eu tenho um carinho por essa linhagem muito grande. Assim, eu também não sou iniciada em yoga, nada disso. Mas o ensinamento do Yogananda, de tudo que ele trouxe, né, de todos os livros, tudo aquilo que ele representou para o Ocidente, me encanta muito. E eu vou até contar uma passagem, eu acho que a minha cliente que tá aqui, que me mandou até. Quando eu fui ler a autobiografia de um yogi, eu fui, li tudo e ri, chorei. Foi aquele livro que você fala, gente, pelo amor de Deus, tinha que ter lido isso há muito tempo, porque é maravilhoso. E aí, acho que a internet da Thaisa deu uma paradinha. Então, eu vou continuar, a Thaisa já volta. E aí, uma das coisas que mais me encantou foi a questão da gente ler um pouquinho sobre a história dele e ele contar tudo isso de forma muito tranquila, muito engraçada. Voltou, Thaisa? Ou eu que sumi? Voltei. Voltou? Para mim você sumiu, mas aí eu mudei a conexão aqui. Tá. Pronto. Eu estava contando que quando eu fui ler o livro pela primeira vez, eu ri, chorei. Foi um livro assim que me emocionou muito. E uma das partes que mais me emocionou no livro foi quando o mestre do Yogananda fala para ele sobre astrologia. Por quê? Porque quando eu comecei no mundo da astrologia, eu nunca nunca pratiquei astrologia como é praticado no mundo hoje. A astrologia que eu acredito, que eu pratico, não tem nada a ver com com o que mostra aí. E eu nunca me senti parte, pertencente a nada. Eu sempre achei que eu era a esquisitona da astrologia, que estava ali abandonada no canto. E quando eu li na autobiografia de Yogi, o que o mestre do Yogananda falou para ele, o Tesvar falou, foi o que eu acreditava sobre a astrologia, era como eu enxergava a astrologia. Eu chorei litros naquele pedaço. Eu falei, gente, até que enfim eu encontrei alguém que está aqui comigo, na mesma ponta desse iceberg, tentando mostrar essa energia. E quando ele explicou tudo, eu falei, gente, isso sou eu. E aí tem uma cliente queridíssima minha que está aqui, que depois de um tempo, eu indiquei esse livro aqui no Instagram, depois de um tempo ela foi ler. E eu não contei essa passagem para ninguém. Um dia ela estava lendo o livro, chegou nessa mesma passagem, leu, se emocionou porque lembrou de mim, das leituras que ela fez comigo. Tirou um print, marcou e me mandou no WhatsApp. Chorei litros. Eu falei, gente, é sobre isso, né? É sobre isso, é a nossa energia, aquilo que a gente emana. Todo o amor que está disponível para todos nós, que somos nós, né? Quando a gente coloca isso em tudo que a gente faz, não tem erro. É energia, é a nossa identidade, não tem como. As pessoas vão reconhecer isso. E eu quis trazer isso por conta de tudo, né? De tudo que o yoga, seja você com as suas aulas, né? Você indo fazer uma aula, você estudando, tudo isso é você. E tudo isso representa um caminho que você pode trilhar, né? Que muitas vezes é solitário, mas você sempre pode encontrar aí novas possibilidades. E é muito bonito, né? Eu também li o Yoga de Jesus, que eu acho lindo, lindo. Lindo dele. Muito legal, né? Fazendo paralelo, né? Dos ensinamentos de Jesus com os ensinamentos do yoga. Lindo, né? Porque não tem... Conforme a gente vai estudando... Porque teve uma época no meu estudo que minha cabeça... Eu falei, Jesus... Porque eu comecei a estudar um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Que eu já estudei nessa vida. E aí teve uma época que eu falei, meu Deus... Quem tá certo, quem tá errado, como é que eu junto essas coisas todas na minha cabeça? E aí um dia, plim, juntou tudo e assim, aí eu percebi que não tem diferença nenhuma de nada, é tudo a mesma coisa, só muda o nome, né? Só muda de endereço.
Exatamente, Thaisa. Então é tudo igual, então tanto faz. O que você vai seguir, quem que você gosta, o que você não gosta. Se faz bem para você, se não deixa você fazer mal para ninguém, pronto, Tá tudo acabou, certo. tá tudo certo. Resolvido. É. É o que eu falo, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente tem um fio, né? Um fiozinho invisível que liga todas essas sabedorias. Cada um traz essa sabedoria para nossa humanidade de um jeito, porque aí cada um vai se conectar com aquilo que faz mais sentido para si. Não é um jeitinho só, tem vários jeitos. Cabe a nós, né, ter o discernimento de transitar por tudo isso, conectar a esse fio invisível e saber que tudo isso somos nós. Eu sou apaixonada. Sim. Ficava aqui 3 horas falando com a Thaisa, tá, gente? A gente tem papo assim, ó, mais umas 5 lives. Opa, Que delícia! vamos lá. Vamos lá! Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua aula no sábado, com vida pessoal. Ó, bom, gente, assim, meu trabalho principal são as aulas presenciais, né, que tomam boa parte do meu tempo e agora tem aulas híbridas, né? Mas, como tem gente de fora que fico muito feliz, gosta de fazer minha aula, mas não pode, às vezes, fazer uma aula regular porque não consegue encaixar na rotina. Então, eu dou aula online, por enquanto, uma vez por mês só. É uma aula solta, assim, avulsa, digamos, mas para até também, assim, para quem já conhece e gosta de praticar, mas não consegue praticar sempre, que é melhor do que nada. E para quem não conhece, conhecer e de repente, né, despertar o interesse de ou praticar comigo online ou procurar presencial onde você mora, tá? Então, a próxima vai ser sábado agora, 1º de abril, mas não é mentira, é verdade. Verdade Então, verdadeira. verdadeiro. Ó, sábado agora, dia 1º de abril, às 9 horas, pelo Google Meet. E aí a gente faz assim, apesar de ser uma aula online, ao vivo, que eu tô vendo as pessoas, até consigo corrigir verbalmente, mas é bem simples, justamente porque eu não tô perto, porque eu sou uma professora que eu gosto de pegar para corrigir, né? Mas como eu não posso fazer isso, então a gente escolhe aulas bem leves, e aí na sexta-feira eu envio o link para os inscritos, todas as informações, tudo que a pessoa precisa saber, tudo que ela precisa deixar preparadinho, e a gente faz a aula, vai até umas 10, 10 e pouquinho. Tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado, gente. Vai ser uma delícia. Eu vou fazer pela primeira vez a aula online com a Thaisa. Estou super animada. E vamos praticar yoga, vamos lá conhecer o trabalho dela. Só mandar mensagem para você, né, Thaisa? Quem quiser se inscrever. Isso, pode mandar, pode ser pelo Instagram mesmo, ou pelo WhatsApp, quem tiver. E aí eu explico tudo, como fazer a inscrição. Isso. E quem quiser seguir a Thaisa, tem bastante gente que vem depois assistir a live. Ó, só pedir lá, o perfil da Thaisa é fechadinho, mas pode pedir se você quer, né, se conectar mais com essa mensagem dela sobre o yoga e tudo que ela posta lá, que é uma delícia. Fique à vontade. E também para saber, né, quando tiver as aulas, vocês poderem praticar com ela, que também é uma delícia. Sim. É isso, meu amor. Muito obrigada por você. Ai, que delícia, eu agradeço muito, gente. Eu adoro falar sobre yoga, se deixar eu fico. Às vezes a pessoa me pergunta um negócio assim, eu começo a falar, eu vejo que a pessoa vai cansando. Aí eu... Então eu tenho que tomar cuidado, né? Porque quando a gente gosta, a gente fica uma matraca. Mas muito obrigada, Mirela, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui ao vivo, quem está assistindo depois. Foi um prazer muito grande, foi muito gostoso. Foi mesmo. E eu vou trazer a Thaisa depois pra gente fazer uma live só sobre Bhagavad Gita, Thaisa. Pra você contar pra gente um monte de coisa. Vou fazer uma live do Bhagavad Gita, uma live dos Yoga Sutras. Vou trazer ela pra dar aula aqui pra vocês. Vamos embora.
Tá bom? Muito obrigada, um beijo. Gente, muito obrigada a todos os queridos que estão aqui. Ruth, meu amor, você tá aqui, sua linda, Ó, maravilhosa. Ruxinha. Amor. Oi, Ruxinha. Muito obrigada, gente. Um beijão para vocês. Desejo um ótimo dia para nós. Que seja um dia de muito equilíbrio e harmonia. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo, gente.